Falta um minuto. Alguns segundos. Isso aí agora é o toque da doutora. Pedra de toque. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o júbilo cosmoético dentro da holomaturologia. É o estado, o ato, o efeito de exultar em função da homeostase cosmoética autoconsciente, do micro-universo da consciência lúcida, em dia com os próprios deveres, na condição de milipeça do maxi-mecanismo interassistencial, interdimensional, ou seja, interconsciencial. Agora, nós falamos aí sobre a exultação cosmoética, a exultação evolutiva, a exultação evolutiva sadia, a exultação evolutiva interassistencial, a euforia domesticada, a sensação de felicidade sadia, higienizando o ambiente humano, o contágio do exemplarismo cosmoético arrastante, o prazer legítimo, o humor sadio, o ato de acordar habitualmente com bom humor, a euforia intrafísica pessoal, a primavera energética, a vitória da cosmoética jubilosa. Agora, a festa íntima, o dia festival. Eu acho que aqui nós podíamos nomear algumas pessoas que já têm esse júbilo quase como uma regra, né? Agora, nós falamos aí no finzinho o seguinte: a exultação cosmoética é condição acessível a qualquer consciência decidida a evoluir conscientemente, quando motivada para as tarefas interassistenciais, cosmoéticas ou policármicas. Você já vive, às vezes, o estado de exultação cosmoética? Tem se esforçado para tal estado tornar-se rotineiro na própria vida? Agora, gente, eu quero dizer que esse é o verbete 1016, tem 3 páginas, 37 elogios e 6 máximos. É isso mesmo, Rosa? Está de acordo? É. Eu, ultimamente, estou acertando, né? De vez em quando está certo. Está certo? Agora, aqui nós temos algumas perguntas. Estou iniciando na docência conscienciológica e quero entender alguns aspectos, não só para mim, mas, e principalmente, para melhor esclarecer os outros. Qual veículo que o amparador extrafísico utiliza para nos dar banho de energia, se ele já fez a segunda dessoma, portanto, descartou o energossoma? Olha, a minha amiga aí está totalmente por fora da realidade do holossoma. Na holossomática, a gente expõe o seguinte: qualquer veículo consciencial pode atuar como instrumento de interface e de desenvolvimento da energia imanente para a energia consciencial. O que interessa, no caso, é a lucidez intraconsciencial com a vontade e a intencionalidade da pessoa. Agora, quanto ao energossoma, o que vem a ser o energossoma? O energossoma nada mais é do que a interface da consciência com o corpo humano, em matéria de manifestação, porque senão como é que funcionaria o corpo humano? Então, ele já é constituído, e a gente chama como se fosse um veículo, um corpo, porque ele mantém o tempo todo a vitalidade do corpo. Agora, é o psicossoma que comanda mais direto do que o energossoma. Energossoma é só a interface energética, só as conexões, por exemplo, de um problema com o outro. Agora, o energossoma não é assim, nós não podemos chamar que seja a matriz da energia da consciência, não. Isso é para a consciência. A consciência em si não tem nada disso. A matriz da energia da consciência é a vontade e a intenção dela, a lucidez que ela tem de mobilizar, manusear, aplicar, instrumentalizar a energia imanente. É essa energia imanente que a gente aplica depois. Eu acho que aqui está bem claro, né? De modo que, resumindo, todo veículo consciencial pode atuar com aplicação de energia,
O que manda é a vontade mais a energia imanente. Agora, outra pergunta. Qual a intensidade da luminosidade do amparador extrafísico em relação à consim projetada, considerando que a consim tem energossoma e ele não? Tudo isso é secundário, é a mesma coisa. Aí é um corolário do que nós acabamos de dizer. A luminosidade é item secundário, depende, tudo é a lucidez intraconsciencial. O energossoma é apenas a interface para o soma, para o corpo humano. Vamos entender isso direito e é bom a nossa amiga aqui estudar o que a gente já falou, já escreveu muito sobre holossomática. Ela tem que ver os veículos de manifestação da consciência e as inter-relações que tem entre esses veículos. Inclusive eu falo, tem até experimento nos 700 que a gente fala sobre as inter-relações. Outra pergunta. Na última visita ao ginecologista, descobri que estou com mioma. Há 2 semanas visitei um homeopata e ele me disse que os componentes do diane, acetato de ciproterona e etinil estradiol, potencializa e provoca miomas em quem tem propensão a tê-los. Isso é um fato? Fiquei preocupada, pois tomo esse contraceptivo ininterruptamente há 16 anos. Eu tenho união de fato e nós não queremos filho. Gostaria, por favor, que você comentasse sobre isso. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso estar entrando nessa história, porque é preciso de ver seu estado geral, fazer exame em você e ver as suas taxas. Agora, deve seguir as prescrições do ginecologista, no caso. Tem que examinar isso tudo. Agora, tudo isso que está falando aí, isso tudo é verdade. Quando a gente mexe com algum processo hormonal, que é o caso da pílula anticoncepcional, o contraceptivo, isso é mais do que normal. E mioma hoje é uma coisa que está ocorrendo mais tempo, e não é só, mais frequente. E não é só por causa de pílula, não. É uma série de fatores que tem. Agora, é preciso ver a sua idade, o tamanho desses miomas, o número de miomas, a situação que está, o que se passa, se eles criam problemas, se há dor, se há opção de coisa. Eu, em tese, eu sou favorável a extirpar todo tipo de tumor, seja ele benigno ou maligno. Em tese. Isso não quer dizer que seja o caso. Tem que examinar e ver. Mas, em tese, eu sou mais favorável à cirurgia do que deixar lá dentro. Porque isso tudo, de uma hora para outra, piora, quando menos se espera. A mulher, por exemplo, muda a dieta, influi em tudo nos processos hormonais. Ela arranja um remédio, dá uma comorbidade entre a atuação daquele remédio com aqueles outros que ela está tomando. Pronto, é um problemão. De modo que mioma no corpo é um problemão. A pessoa não pode ficar tranquila com isso, não. Tem que tomar alguma atitude. Agora, qualquer coisa, escuta este ginecologista, vai uma outra pessoa, vê as coisas, escuta uma segunda opinião para ver o que se passa. O caso é bom tomar uma providência, pelo menos chegar a uma conclusão. Outra pergunta. Na última terça, dia do meu aniversário, tive a compreensão, parabéns então, né, desde já que está falando dele. Tive a compreensão plena da dificuldade que tem de receber algo de alguém. Por exemplo, ajudas, energias conscienciais, felicitações. Outro aspecto que tem me incomodado é a minha baixa autoestima. Isso é a mesma coisa do anterior. Nesse último caso, tenho a impressão que é um freio de mão puxado que impede meu pleno desempenho, gerando insegurança e ansiedade. Gostaria de ouvir algumas dicas sobre esses 2 traços que quero superar. Isso é uma coisa só. Você está vítima da auto-vitimização, que é o mega-trafar. Mega-trafar, quer dizer, um traço fraco, dos piores que tem, é a auto-vitimização. Enfim, vira gente. Aqui, como é mulher, eu tenho uma expressão muito antiga, de mais de meio século, que eu falo, seja homem, mulher. Quer dizer, vira uma personalidade e deixa desse negócio de vitimização. Possivelmente foi a sua infância que teve muita pressão, muita coerção, muita coação, muito problema contra você, às vezes dentro da família, alguém que era cérbero, que era ditador, que era carrasco. Então isso deve ter reprimido você. Por exemplo, outras pessoas que tem, eu não estou falando que às vezes é você, mas por exemplo, uma mulher, por exemplo, casa que o homem que mandava demais nela também, com uma canga no pescoço, isso também cria, então a auto-vitimização, ela fica praticamente rotineira, como se fosse parte da personalidade. E isso é bobagem. A auto-vitimização é como se a pessoa desistisse de viver.
Ela abriu mão da realidade dela. Então ela joga a vontade fora, a intenção fora, a determinação fora, a decisão fora. Isso é loucura. A autovitimização é doença grave para mim. Eu acho que é doença grave. A psicologia, a própria psiquiatria, a clínica geral, ainda não dão valor para a expressão e a profundidade do massacre e da tragédia que é uma autovitimização. Por autovitimização é que tem um monte de gente aí com problema. Esse processo de depressão, problema de suicídio, tudo é um monte de coisa de autovitimização. De modo que, acabe com isso. E o seu diagnóstico é autovitimização. De hoje em diante, vira gente. Não tenha medo de ser ridícula, não tenha medo de errar. É errando que às vezes a pessoa aprende a acertar mais. Lembre-se disso. Nós temos que ousar. Nós não podemos ser covardes, ser pusilânimes, ter paura e viver sob o domínio do medo. Afinal de contas, nós estamos numa democracia, a vida, a gente tem que trabalhar dentro da Max Proex, todo mundo ajudando uns aos outros. A interassistencialidade é um fato, de modo que é bom a gente entender isso. Estou falando isso com essa veemência, porque a autovitimização, nós temos que acabar com isso para as próximas vidas. Todo mundo que já entende um pouco de consciencialidade. Outra pergunta. O professor já assistiu os documentários Zeitgeist The Movie e Zeitgeist Addendum? Não vi nenhum nem outro. Se sim, gostaria que o senhor exprimisse sua opinião a respeito do Venus Project, é o projeto Vênus, e das consciências que o idealizaram. Se não, peço que o professor assista, pois os documentários criticam o sistema político, econômico, religioso e vigentes e propõem um novo sistema. Gostaria que o professor analisasse. Alguém aqui viu isso? Zeitgeist The Movie, Zeitgeist Addendum. Alguém viu? Eu não vi. Então, isso aí a gente teria que ver. Vamos ver se alguém arranja. Alguém viu? Pode levantar e falar. O que você acha? Faz favor. O microfone é esse aqui. Sempre é bom, né, para ajudar a informação. Você sabe, eu não tenho competência nenhuma, que eu não sei nada, nunca ouvi falar nisso. Isso é coisa de YouTube, pode vir na YouTube, e tudo é conspiracia, né? It's all about conspiracies, com dinheiro, com Rockefeller, nos Estados Unidos, guerras, tudo isso aí, coisa de conspiracia. Não tem essa tanta importância. Não é assim, muito interessante, não. Não tanto, tá certo. Tá ok. Até é bom, porque eu nunca vi falar nisso. Eu já estudo tanta coisa de Zeitgeist, nunca vi falar nada disso. Se quer falar, faz favor, você é uma moça, gente, ladies first. Professor, na página 10, ali na segunda página, a primeira linha, sinergismologia, o senhor colocou ali o autossinergismo cognitivo. Eu queria pedir para o senhor, se o senhor pode falar mais assim, sobre isso. O autossinergismo cognitivo é o seguinte: a hora que você lê, você tem um instrumento. A hora que você registra, você tem um segundo instrumento. A hora que você cuida da sua memória, você tem um terceiro instrumento. E por aí vai. Daí a pouco você tem 20 instrumentos, que são os atributos conscienciais. Nós estamos sem os 20 aqui. Mas você pega aqueles 20 que você vai começar a entender também. Isso tudo, um ajuda o outro. Um potencializa o outro. Então, por exemplo, um bom registro vai potencializar a sua memória. Uma boa memória vai potencializar o seu processo de registrar a leitura. Isso é o sinergismo. Então, tudo é potencializado a mais quando a pessoa amplia a cosmovisão intelectual, de pesquisa, de investigação. Está mais ou menos claro isso para você? E a relação aqui com o tema de hoje? É o seguinte: quando a pessoa começa a ter mais lucidez, ela amplia a erudição, no caso, a cultura pessoal dela, a formação cultural pessoal. Então, o que se passa? Nessa hora, a tendência dela é caminhar para o humor, para o processo de tranquilidade,
para a pacificação íntima, que ela começa a saber onde ela pisa, o que é a vida dela, o que ela deseja, qual o objetivo dela. Ela se torna, então, mais autoconsciente e mais autossuficiente. Nessa hora, o júbilo aparece. Vem a euforia, vem a primener, vem a extrapolação ou extrapolacionismo parapsíquico, tudo vem como um corolário, uma consequência, entendeu? Mais do que natural. Tem lógica isso para você? Sim, Pois é. Obrigada. Valdo, você acabou de falar, respondendo uma pergunta online, nós temos que acabar com a autovitimização para as próximas vidas. Que mais que a gente tem que acabar para as próximas vidas? Que outras condições? Que tipo de temperamento? Você tem que virar serenônio o mais depressa possível, só isso. Estou dando razão, liquida com o assunto. Não é isso? Manda para o escambau. Mas assim, da forma que você Todas fala... essas coisas que nós falamos, positivas que a gente tem, essas técnicas todas, quanto mais a gente aprender e dominar isso, melhor. Tem um monte dessas técnicas aí que eu fiz. Tem outras que eu ainda não consigo. Mas da forma que você falou, pareceu que era uma cláusula pétrea para a próxima vida. Essa aí é vitimização, é cláusula pétrea. Por quê, Valdo? Fala mais disso. Por que motivo? O que adianta a pessoa vir aqui e perder tempo comigo, se ela é auto-vitimizada? Ela não vai entender nada de conscienciologia nunca. A pessoa vem aqui para debater, para brigar comigo sobre as ideias, a coisa mais avançada. Agora vem aqui os fracos, covardes, que estão fazendo xixi pelas pernas abaixo. Isso não interessa aqui para nós. Essa pessoa é consciência, ela é fraca, é covarde, ela não quer enfrentar a si mesma, ela está fugindo da reciclagem, entendeu? Agora veja, é essa autovitimização que tem um monte de gente aí que ainda se vitimiza, pensando que está saindo bem porque é mais inteligente que os outros. Ela quer dominar a condição através da vitimização. Isso é um erro crasso, dos piores que tem por aí. E ainda tem muita gente na CCCI que faz isso, principalmente as moças e senhoras. Osvaldo, você não acha que toda mulher tem um grado de vitimização sempre, um nível? Não. Só as bobocas. Aquelas que estão lúcidas, que já se despertaram, não tem mais isso, não. Eu, por exemplo, acho aqui, para te dar um exemplo, a Beth lá, ela não tem vitimização de jeito nenhum. E ela fala, ela sabe o que ela quer, ela tem afirmação, as assertivas dela são tudo estudada, tem princípio da descrença atrás, já fez não sei quantas técnicas, nossa. Só uma delas aí de mais um ano de vida, quantas vezes você fez? 5. É isso que a gente precisa. Estou dando um exemplo, ela é um exemplo para o mulherio aí, que não é. E outra coisa, aqui nós temos muita gente que tem personalidade. Eu não vou citar aqui todo mundo para não chamar muita atenção. Estou falando ela, todo mundo conhece a história. Mas tem muito mais, tem gente mais jovem aí que é tudo filho. A autovitimização é tolice, é ignorância, é burrice, entendeu? Não tem jeito de defender a autovitimização. Não, eu não estou defendendo. Pois é uma doença. Ao contrário, eu estou querendo entender... É um distúrbio, é uma doença, é uma enfermidade, é um transtorno, é uma síndrome, tudo isso, simultaneamente. E é mais o que você falou, que parte da infância Agora, da pessoa, da uma educação... coisa muito interessante é que nessa pergunta, aqui, que está falando, que é muito interessante, a pessoa, ela tem dificuldade de receber ajuda. É orgulho, né? Você está entendendo? Porque na hora que ela recebe ajuda, ela tem que crescer. Ela não pode se vitimizar. Entendeu? É um monte de gente assim. Quem gosta de depressão é sempre assim. Jamais vai falar para você, não, o júbilo, hoje eu estou felicíssima. Se ela fez isso, é porque ela entrou na fase maníaca. No outro dia ela vai cair em depressão. Isso é uma regra aí para a maioria do povo que tem depressão. Ela não é assim, a maioria a bipolaridade não é assim? Mas eu acho muito interessante a explicação que você deu para ela, porque você começou na infância, você pode ter uma família carrasco que oprimiu você. Mas isso, são bilhões, assim, homens e mulheres, a maioria mulheres. É, a maioria mulheres. Bilhões. E como é que a gente combate a autovitimização? Sabe, é muita gente. Agora, autovitimização, antes de mais nada, é subhumanidade. É subcérebro abdominal, é porão consciencial. Então, é atraso, é regressão, é terrível. Osvaldo, então, em tese, poderíamos falar que a pessoa que ainda se vitimiza é porque ela não quer crescer, não quer assumir. Agora,
tem muita mulher que se vitimiza devido ao masoquismo, porque ela se submeteu ao marido. Aquelas que ficam presas na cabeceira da cama, você está entendendo? Isso é masoquismo. Essas que se vestem preto, usa chicote, tudo é. Tudo são dos piores que tem. Tem uma turma de gótico também que é desse tipo, esses góticos. Aquela mulher, por exemplo, mocinha, bonita, etc., que se transforma em velha, aquela bruxa. Entende? Tem muitas delas são assim. Então pinta os olhos pretos, aquilo tudo é autovitimização. Esse eu não pensei bem europeu das mulheres, a maioria... Não é só europeu, não. Isso é da natureza humana animal. É um processo da subhumanidade. Entende? É processo de regressismo. Mas é porque eu faço a conexão entre a pessoa que acha que a vida é sofrimento com a autovitimização, né? Escuta, o problema todo é o seguinte. Até aquela pessoa que tem um low profile, é preciso examinar se ele está consciente disso. Porque às vezes aquele low profile que os americanos gostam de chamar, ainda é vitimização. Nós temos que ter strong profile cosmoético. Quer dizer, um perfil forte, personalidade forte, e não personalidade débil, frágil, fraca, entregas baratas. Isso não adianta, essa pessoa é doente. Essa pessoa não serve de padrão, de paradigma, de espelho, de exemplo para nada. É doente. E vale para uma pessoa que ela já é consciente que ela tem essa autovitimização, que ela tem que começar a fazer para reverter? É ser forte, não ter medo de ridículo, errar para ela acertar, quebrar a cara, mas fazer força. Como diz o meu amigo lá de Cascavel, arrancar o sutiã e meter os peitos. É isso aí que precisa. Isso faz parte do serviço. Ô Ieda, depois eu quero falar uma coisinha com você, tá? Faz favor. Vamos ver agora sim. Estou prendendo aqui. Tá bom. Agora o seguinte, o que detona esse processo do júbilo é sempre a saúde cosmoética. A partir de que ponto que a pessoa começa a ter essa saúde cosmoética suficiente para ter todos esses... Olha, tem muita gente que já tem essa saúde cosmoética, mas ainda erra em certos lastros errados ou em certas coisas que tem do passado. Então, uma pessoa, por exemplo, eu já vi uma consci vulgar que está sempre satisfeita com a vida, mas ela não faz muito, ela não constrói muito, ela tem júbilo, mas não chega a ser aquele júbilo que nós estamos querendo que seja. Porque em parte, o ideal. Em parte muita gente tem. Agora, esse júbilo aqui já é amplo, de profissional, total, não é de amador. É uma Brastemp, não é Electrolux. Agora, há casos que a pessoa tem umas recaídas, né? Mas ele... Não, recaída geral, é surto, essas coisas não interessam. Já é surto. O que eu estou falando é aquilo que é o peculiar, é o rotineiro, vamos dizer, o ordinário da vida da pessoa. Agora, a pessoa, vocês sabem, ela tem sempre bom humor. E eu mesmo teve uma aqui recentemente que eu falei, é uma mocinha toda bonita, baixinha, morena, que esteve aqui, que eu falei, ó, ela está sempre rindo, e ela não é boba alegre, vocês sabem quem é, né? Ela tem júbilo, senão agora, não se vê daquele jeito. Quando é esse júbilo, ele é constante no tempo, a pessoa, ela mantém uma linha durante o tempo e ela nunca... Outra coisa, ela vai entrar na isonomia. Ela não vai ter linha quebrada, vai ser mais planalto. Ou uma linha reta, né? Agora, há uma linearidade. Agora, outra dúvida são os sentimentos dessa pessoa aqui durante, principalmente na sinonímia e na fatologia. Então, a pessoa tem euforia, ela tem alegria, contentamento, Primener, Cipriene, bom humor. Agora, isso ela tem nos momentos coisas diferentes? Não, ela tem a hora que ela não vai mostrar isso. Por exemplo, ela vai no enterro, as pessoas estão chorando, ela não vai mostrar que ela está feliz da vida. Então ela vai ter educação com o processo. Sei, por isso que é que varia o modo da pessoa apresentar o júbilo. Mas uma pessoa dessa, ela pode, em determinados momentos,
Por exemplo, ter Cipriene... A primeira coisa que vai acontecer, ela não vai ter muita Primeira, lágrima mais, ela vai acabar com a lágrima, ela vai secar as lágrimas de uma maneira sadia. Secar as lágrimas de maneira sadia não é para qualquer um, não. Tem gente que seca as lágrimas de raiva. O que eu estou falando aqui não, é de mega fraternidade, é abençoando, é positivo, é diferente. Eu quero entender o sentimento dessa pessoa de bem-estar o tempo todo. Bem-estar. Mas aí junta... Agora, ó, aonde a juntam pessoa essas- vira profissional, se você está querendo, que eu acho que é isso que você está pensando aí, profissional. é na desperticidade, né? Esperticidade, Com a mas... desperticidade oficializa, institucionaliza o júbilo da pessoa. Mas no nosso nível, aqui, geral, nós podemos sentir isso parcial? Não, quer dizer, eu acho que muitos aqui já podem sentir isso ininterruptamente. Ininterruptamente. Confio em vocês. Mas vamos dizer, quem está assim já está, vamos dizer, Por exemplo, perto da desperticidade. não vai sei ficar lá. rindo à toa a hora que tem uma dor de barriga, a hora que tropeçou, machucou o pé, alguma coisa nesse sentido, é lógico. Eu estou falando, é ininterrupto dentro das condições naturais da própria vida. Mas eu posso definir... A hora que tem uma dor de dente mais aguda, aí, de uma pele de cimentite, braba. Mas eu posso definir que ela se sente bem com a vida o Se tempo sente todo. bem com você já pensou como é que essa Comigo, pessoa é eu- feliz? Ela se sente bem com você, Agora- você que é do tri parada dura. Aí isso que eu penso o seguinte, tudo vem da subjetividade. A subjetividade, se a pessoa se sente bem com si própria, ela A objetividade transparece. ela vai transparecer para os outros. Na mas, objetividade. mas vem da subjetividade. Se Vem. ela se sente mal É o que eu consigo falei, própria, vontade, intenção. Agora- Aí ela determina, aí ela decide, aí ela é. ela se sente mal consigo própria, ela vai jogar aquilo para, inclusive vai ter um mecanismo de projeção para jogar, todos os outros. Não, e não é isso. Ela amplia o holopensene dela, a psicosfera melhora, há uma potencialização das energias. E outras coisas, há uma harmonia maior. Outra coisa, toda aquela rede longa de acidente e percurso dos outros, quando bate nela, é dissolvido, não prossegue. Por causa do júbilo. Então, os assediadores também não vão gostar dessa pessoa, que ela está sempre bem. Assediador não quer uma pessoa que está sempre bem, senão como é que ele vai entrar com uma clivagem com o exopensene, você está entendendo? Com a cunha mental patológica em cima da pessoa. Se não tem, tem que arranjar um nó górdio, um lado fraco, para ele poder fazer uma entrada por baixo do pano. Agora, o mecanismo maior da pessoa atingir isso é a recim, sei lá. Sim, mas o negócio mais sério é isso, não. É a lucidez racional e de uma maneira o máximo possível lógica. Mas entra o Então, lucidez lógica, vamos entender bem isso. A lucidez é para ser lógica, mas nem sempre é. Agora, o que eu estou falando é aquela que é lógica mesmo, racional, para valer. E outra coisa, essa pessoa não quer dizer que ela seja frágil. Ela é jubilosa, mais forte, strong profile. Na hora que ela precisa ser veemente, ela é veemente, com todo o júbilo que ela tem. Na hora que ela tem que falar a verdade, ela fala. Isso aqui é o strong profile. Essa lucidez, ela tem que se voltar, o conhece-te a ti mesmo, é da subjetividade. Conhece a ti mesmo, mas também do ponto de vista parapsíquico. Conhece a ti mesmo, multidimensionalmente. Esse negócio lá, sabe, do oráculo era pouco, mas e do aqui, Sócrates ainda é muito pobre. Aqui para nós, o nosso TY precisa de ampliando pôr. isso. Conhece a ti mesmo, multidimensionalmente. É tudo. É o único jeito. Agora, uma outra dúvida na página 10. Sim. Dúvida não, é mais para estender na principiologia. É o efeito catártico do princípio da descrença. Não, eu entendo isso, mas eu queria saber qual é a importância. Por exemplo, o efeito catártico comigo, a hora que vem aquela pessoa que eu mostro o princípio da descrença. Aqui, de qualquer maneira, a pessoa recebe um esbregue. A maioria não está preparada para isso. A maioria sai daqui danado da vida e não admite o princípio. Mas, nunca mais a pessoa vai esquecer. Eu posso dizer... Cedo ou tarde, se aparecer um amparador para ajudar aquela pessoa, se hoje ela não tem, amanhã, se tiver, ele vai fazê-la lembrar
do princípio da descrença, que é o problema da pessoa crescer por si através da autoinvestigação, autoconscienciometria. O princípio da descrença aqui está perfeito, mas eu estou dizendo, ele já tem que estar, já vem antes. Não, ele já tem que estar vivido. Se a pessoa não tiver isso... Ele tem que ter sido vivenciado. Para quem está começando, que sabe só a teoria, ainda não tem princípio. Ele está só começando a entender, quer compreender a realidade, o processo é vivenciar. Quer ver o princípio da descrença na hora que chega aquela pessoa, impõe uma ideia e a pessoa dá um contra. Não. Então ela faz o quê? Ela vai mostrar ali a omissão superavitária no momento crítico. Isso mostra o Strong Profile. É aí que nós vamos mostrar a situação. Agora, o princípio da descrença precisa demais, sabe, desse princípio também da omissão superavitária. O princípio da descrença, ele quer dizer também que a gente tem, experimentalmente, chegar a tudo através da experiência. É isso. Por exemplo, você, quando era criança, atingia tudo que a sua mãe fazia. Depois que você chegou lá pelos 30 anos, você já dava o contra. Não, não é bem assim, não estou de acordo. Tem coisa, mamãe, que eu não estou de acordo com a senhora. Isso é o princípio da descrença. É assim que as pessoas crescem. Nossa última coisinha é a interaciologia. Essa é a interação, reciclagem e ludismo. Né? A reciclagem e o ludismo. Por exemplo, ludismo, aí no caso, é aquela alegria que a pessoa tem num divertimento, num hobby, numa diversão, enfim, o lazer. Então a pessoa, ela já faz uma reciclagem como lazer. Existe um outro princípio que nós chamamos que é automotivação, trabalho e lazer. É isso. Que ela faz com... tem. Reciclagem prazerosa, mas o ludismo, agora que eu entendi, que a pessoa ela faz uma reciclagem com prazer. A reciclagem prazerosa está na remissiologia. Não, eu entendi. Tá certo? Obrigado. Outra coisa, você sabe qual é o pré-requisito que a gente exige para a pessoa ir ao holociclo? Na hora que ela abre a porta, tem que sorrir, é o júbilo. Por favor. Professor, eu quero entender mais o processo de euforim. O senhor coloca aqui na segunda linha da fatologia a euforim domesticada. Minha pergunta é, além do recolhimento íntimo, da autorreflexão, existe alguma outra técnica mais específica para a gente dominar a euforim? Não, a coisa mais séria que eu acho não é bem a técnica, não, é entender o que é euforim. Então, por exemplo, a maioria da euforia que dá por aí é o entusiasmo. Entusiasmo é coisa de criança. É gente imatura que tem entusiasmo. Como é que a gente diferencia isso? É aquela pessoa que fica super exaltada, você está entendendo? Mas acabou, ela é irracional. Então ela faz besteira, ela cria acidente. Uma pessoa, se ela tiver com alegria muito grande, ela vai dirigir um carro, ela pode bater o carro. Eu mesmo já atingi gente com isso. Está feliz da vida, que tinha recebido um prêmio. Quanta gente que não recebe prêmio que cria problema depois? Começa a beber demais, joga tudo no buraco, entra numa ressaca violenta, depois eu tinha que atender. Tem muito disso. Agora, pior não é isso não. Eu fiz 2 cursos superiores. Todos os 2 cursos havia um trote. Eu, nos 2 trotes, tive que levar um monte de gente para casa que estava todo mundo entregue às baratas. Tinha gente que entrou até em coma alcoólico. Eu, como não fico nisso, nunca entrei nessa, era o cara que ficava aceso, é o que tinha que levar, era o enfermeiro daquele povo todo. Agora, o que deu mais trabalho para mim foi na odontologia, que tinha gente que estava entregue às baratas mesmo. Então, você vê, já é um júbilo. A pessoa passou, vai comemorar aquilo, um milhão de coisas. Aí entra o processo emocional. O trote é bem significativo para dar um exemplo dessa bobajada toda que tem, muita besteira que tem em trote. Entende? Entendo. Agora, como é que a gente entende o processo da euforim do lado positivo e tirar proveito dessa euforim para fazer as reciclagens? É a hora que a pessoa viu a euforim, ela fica mais tranquila, ela vai fazer o recolhimento íntimo e vai ver por que eu tenho euforim. É uma mensagem parapsíquica? É um fenômeno que está ocorrendo?
Eu tenho que localizar, tenho que identificar, eu tenho que ver o que é isso, para eu saber aplicar isso com inteligência. Então, a primeira coisa, a pessoa vai ver o que é que se passa com ela. Esse aqui é o caminho mais sério. Entendi. Tem lógica para você? Tem. Ok. Valdo, na página 9, você coloca um dos sinônimos a primener, né? O item 8, primener. Sim. Qual é a diferença entre júbilo cosmoético e primener? A primener é uma condição de uma primavera energética. Então, houve uma série de fatos, quase sempre de base parapsíquica e bioenergética, que instalaram uma condição que, independente do júbilo da pessoa, foi acrescentada alguma coisa. Há um pós-fácil, há um plus, há um over. Você está entendendo? Que aumentou um plus. Houve um aumento daquilo. Há então uma potencialização desse júbilo. Isso é que é a primeira. Agora, o Cipriani é essa potencialização consecutiva, repetida. Entende? Isso aqui é o Cipriani. Você vê a lógica desses fatos? Eles são lógicos. Você pensar. Agora, ó, eu falo nessas coisas todas porque é necessário a gente alertar vocês que estão começando a querer ser despertos. Na hora que chegar na dispersidade, as pessoas têm que saber mexer com isso, porque senão é aquela pessoa que recebeu na loteria os milhões. Ela joga tudo no buraco, vai piorar tudo que tinha na vida dela. Dispersidade não pode ser assim. Ela tem que ser recebida com educação, serenidade, elegância, equilíbrio e autoconsciencialidade. Senão não está danado. Você não acha? Tem lógica? Eu já estou dando uma série de adjetivos que é a realidade que está aí, qualificando a realidade. Ok, uma outra questão. Você coloca aqui na fatologia o ressexograma e na estrangeirismologia o ressexarium. Quando você cita aqui a ressex, você está se referindo à técnica evolutiva ou está se referindo à condição de reciclagem? Tudo. A pessoa precisa estudar isso tudo de uma tal maneira, o seguinte, se ela tem júbilo, ela não pode ficar com isso só para ela, isso é muito egoísmo. Ela tem que fazer o contágio, a contaminação positiva dessa alegria para os outros. Isso é interassistencialidade. Isso então exige ressex. Não é só a não, é a reciclagem assistencial, a reciclagem interassistencial, dela para os outros. Isso é o ressexograma. Na Assimvex nós estamos trabalhando com o invexograma. Certo. Caberia entrar na fatologia este invexograma? Não, não é tanto, né? A ressexograma já entra em invexograma. Ressexograma entra isso tudo. É a reciclagem, grandona, máxima. Ela abrange tudo isso com a cosvisão maior, muito maior, né? Máxima. Ok. Uma última questão. Na página 10, interaciologia. Sim. Você coloca a interação, reciclagem e ludismo, só para ver se eu entendi direito. A pessoa faz a reciclagem e depois ela percebe não, que ela ri disso. Ela está fazendo a reciclagem com muita alegria. Tem gente que faz a reciclagem assim, ó. Que ela está danada da vida, porque é igualzinho, está na base do ferrão na vaca, ferrão no boi. Vamos, entra amarela. Oh! Isso aqui é reciclagem. Então é aquela pessoa sob pressão. Uma pessoa jubilosa não precisa de pressão mais. Ela faz aquilo, sabe, com o pé nas costas e satisfeitíssima. Pensa nisso. Obrigado. Agora, ó, na remissiologia está lá, satisfação benévola. Você lembra o que é, né? Lembre-se dessa. O verdadeiro júbilo é aquele que a pessoa tem de vida vitória dos outros. Isso é a satisfação benévola. É o contrário do Schadenfreude. Está ok? Estou tentando clarear mais, você vê o alcance.
Mas então, o que tu mandas? Em atributologia, Sim. o senhor fala lá sobre o predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao equilíbrio das emocionalidades parapsíquicas. Eu queria entender melhor o que você está falando dessas emocionalidades parapsíquicas. Toda essa Primener, Euforim, Cipriene, está entendendo? Aquele processo, uma pessoa, por exemplo, sai do corpo e ela tem lá um bordejo com psicossoma e volita daqui para ali, aí dá aquela euforia extrafísica nela, que nós chamamos de euforex, e ela fica piradinha, e aquilo cria problema até depois que ela vem para o corpo. Emocional, no caso? Pode Isso ser? é emocional total, ela está desequilibrada, então ela começa a fazer uma prece gratulatória, mas daquelas violentas, querendo beijar popô de criança sideral. Você está entendendo? No cosmos. Professor Valdo, essa condição sendo muito repetitiva numa fase imatura da pessoa, pode contribuir para um desequilíbrio, descompensação do cardiochakra? Sempre. O cardiochakra já está desequilibrado, às vezes já leva para isso. E como é que a Agora, pessoa, aquilo no caso, pode amplia tratar mais. isso? Hein? Que dicas práticas o senhor pode dar A para primeira trabalhar? coisa é levar tudo para o corpo do discernimento, mental soma. Olhar o discernimento, ver tudo por aí. Quando a pessoa começar a vir, começar a borbulhar e esfervilhar dentro dela a emoção, que ela começar a ficar assim, ela tem que parar, tomar água com açúcar, ponderar bem, para dominar o processo. E, quando puder, aparecer no Imobilidade Física Vídeo, o laboratório. Você vê que nós temos uma série já de recursos, né, para as pessoas desenvolverem nessas condições. Ok, então, obrigada. Ok? Então, Julieta. Professor, gostaria que explicasse um pouco melhor na página 9, no item 2, fatuística, o último item de pensenologia. É o translado autoconsciente da exultação evolutiva da comunex avançada para o holopensene intrafísico. O translado autoconsciente da exultação evolutiva da comunex avançada para o holopensene intrafísico. Então, por exemplo, aquilo que você ficou feliz lá com o curso intermissivo, várias vezes você estava jubilosa, e que você, às vezes, chega aqui e fica numa condição de tristeza infinita. Nessa hora você esqueceu o curso intermissivo. Então o que a gente quer é que você lembre a hora certa daquele júbilo extrafísico, ele tem que se manifestar nesse momento. E lembrar daquelas expressões, por exemplo, uma delas, isso também passa. É por aí. Tem lógica isso aí? Tem. Então o curso intermissivo, no caso, foi feito na comunex avançada. Ué, não foi na paratosfera, eu te garanto. Não, só pode ser, tá certo. Ninguém aqui teve curso na paratosfera como o campus principal. Mas eu não pensei Pode ter ido lá para ver os amigos, fazer uma visita de cortesia, etc. Tal. Mas lá não foi. Não. Lá não foi o holopensene principal de desenvolvimento do curso. Eu não pensei que tivesse sido curso intermissivo. Está tudo bom. Obrigada. Professor, eu de novo. O senhor falou para o Marcelo que uma pessoa jubilosa não precisa mais de pressão. O senhor pode aprofundar isso? Sim. Uma pessoa, por exemplo, se ela começar a praticar a TENEPS, depois de 10 anos de TENEPS, se ela está bem condicionada dentro dos processos com o amparador, ela não precisa de seguir nenhuma pressão externa. Ela já sabe o que vai. Porque com o convívio com o amparador, estou te dando um exemplo, tem muitos outros exemplos, mas esse aí é o exemplo claro. Ela antecipa. Não, não é. Ela já tem um equilíbrio íntimo tal, que não precisa dos outros estar falando o que ela precisa de fazer. Vocês já perceberam na CCCCI, nas ICs, o tanto de pessoa que só funciona sob pressão?
Sim. Você tem que estar mandando, você tem que estar explicando, tem que fazer a listagem. Olha, as suas funções são essas. Isso é que nós chamamos de funcionograma. Tem vários nomes. É fisiolograma. Tem vários nomes desse aí. Que é a funcionalidade, que é o problema de determinar e fazer o organograma da funcionalidade de cada pessoa. A maioria das instituições precisam disso. Quando a pessoa está começando a tarefa que ela é nova para ela, é natural que tenha isso. Mas o caso nosso é esse não. Eu estou falando de pessoa que já está dentro do batente, já está fazendo uma opção de coisa, e que você precisa de ter ponto para ela, ter horário para ela, marcar a situação. Nós já devemos chegar num ponto, as ICs vão chegar no ponto, que não vai ter nada de ponto mais, nada de horário para ninguém. Cada um já sabe muito bem o que deve fazer. É autossuficiente em matéria de responsabilidade. Tá. Agora, o que falta aí? É essa autossuficiência. Então, pela carência que hoje nós temos dessa situação, você vê como ainda tem muita coisa para as ICs melhorar. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Entendi. Agora, para o indivíduo chegar nesse ponto, precisa de reciclagens, investimentos, para ela ter esse alinhamento. Tudo isso nós estamos falando aqui, vários conjuntos. do ponto de vista avançado. Ok, muito obrigada. Tá certo? Mas então, Rosa. É uma questão que começou com forma e agora eu acho que tem conteúdo também. Que júbilo cosmoético o senhor não colocou nem na fatologia, nem na parafatologia para começar. Sim. Aí, assim, eu vi o exultação cosmoética na fatologia. Aí eu fui olhar a definição de júbilo cosmoético. A minha pergunta poderia colocar na parafatologia, já que tem a ver com homeostase, com pode pôr, sim, pode pôr. Eu não sei se já coloquei lá no original. No original, mas põe aí. Que ficou faltando. É uma boa, coloca. É mais na parafatologia, né? É melhor, né? Por causa do processo da multidimensionalidade. Tá. Que aí pega a Primener, Euforim, Cipriene. Que eu achei isso. O extrapolacionismo. A minha dúvida é porque a exultação cosmoética estava em fatologia, e eu fiquei na dúvida por isso. Não, eu geralmente eu coloco um substantivo que equivale a um sinônimo quando eu tiro daquela logia e ponho outra, quando eu mudo a seção. Tá. Agora, assim, na página 10, tem um exemplo, assim, a exultação paradoxal. A exultação paradoxal. Sim, tem. É a pessoa que chora e ri ao mesmo tempo. Tem aquela pessoa que começa a rir sem parar, daí a pouco ela está chorando, tanto rir. Outra está chorando, daí a pouco ela começa a rir. Isso é exultação paradoxal. Ela não sabe. Ela pensa de um jeito, vem a tristeza. Ela pensa do outro, vem a alegria. Às vezes ela ganhou um prêmio, por exemplo. Ela fica assim. Então, há muita pessoa que chora de alegria. Vocês já viram falar nisso, né? Não é comum? Deve ter gente aqui que já chorou de alegria. Entende? Tá bom. Tá certo? Agora, gente, aproveitando aqui, outra pergunta. Durante o dia, me esforço bastante para manter o meu EV equilibrado, desejando o bem, abençoando a todos e ao planeta. Onde chego, abençoo o lugar. Antes de dormir, faço o mesmo, agradecendo o dia, abençoo a todos. Peço ao meu amparador extrafísico que eu possa ser útil, ou que eu aprenda como ser útil extrafisicamente. Mas muitas vezes, ao acordar, relembro que estive na baratosfera, fazendo coisas que não queria ter feito. Estou fazendo algo de errado, ou o começo é assim mesmo? Primeira coisa, você está falando que esteve na baratosfera, que estava fazendo coisa que não queria ter feito. Você não queria ter feito, por quê? Você está fazendo coisa errada? Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, que eu não sei, né? Se está fazendo coisa errada, você não precisa perguntar, porque já está errado mesmo. Agora, se você estava na baratosfera ajudando os outros, é coisa correta. Você não está fazendo coisa errada. Você então tem que interpretar você, porque isso aqui está incoerente. A sua pergunta está totalmente incoerente aqui no fim. Tá certo? Então, pensa bem nisso. Se você vai na baratosfera e você não se sente bem lá, é porque você foi de caso pensado ou foi levado por algum assediador? Ou se você está fazendo assistência, às vezes nem desconfiou que você está lá para ajudar os outros. Pensa bem. Se você está ajudando, isso é positivo. Li o manual da TENEPS, li o Projeciologia, estou lendo os 700 experimentos.
E nenhum deles viu o senhor, vi como o senhor chegou a Tenebs. Se o senhor puder falar alguma coisa, eu gostaria de saber a origem dela. Não, eu não tenho nada que está explicando isso aí, mas a gente faz uma concessão. A Tenebs é um assunto que eu já fazia há várias vidas, muito antes desse período que eu passei extrafisicamente como Zéfiro. De modo que isso é antigo. Agora, é um processo de convívio com os amparadores extrafísicos, que é o que o Moisés devia de saber disso, que o Maomé devia de saber disso, que Jesus Cristo devia de saber disso, mas eles ficaram, alguma coisa deram a dica para eles, mas eles não chegaram a fazer uma coisa dessa, porque o egão não permitiu. Jesus Cristo colocou tudo como se fosse ele, o embaixador do Pai do cosmos. E por aí vai. Moisés trouxe o negócio para regrar todo mundo. Enfim, muita gente já na antiguidade já conhecia isso que nós chamamos de Tenebs. Agora, hoje, nós estamos classificando a Tenebs, dando a técnica com todos os processos, para não haver mais dúvida, porque nós vivemos hoje numa era da tecnologia. De modo que o problema é esse. Outra pergunta. Estou fazendo a Tenebs há 1 mês. Até agora só percebi uma pressão no tórax e na cabeça. Às vezes tenho a impressão de que estou com alguma coisa no meio das mãos. Essa no meio das mãos pode ser o processo ectoplasma. Nós chamamos de embrião ectoplasma, que às vezes a pessoa tem aquilo, com energia, parece que tem um objeto que está na mão dela. O senhor acha que tem algo errado? Não, você está começando faz 1 mês, ainda tem muita coisa pela frente. Corro o risco de ter, em vez de um amparador, um guia cego, todo mundo corre esse risco. Me sinto bem, mas às vezes fico meio desconfiada pela sinalese diferente do que eu já li. Não, isso é porque você está começando. Não tira as conclusões tão apressadas, não, vai com calma. Os primeiros 6 meses está cheio de altos e baixos, tem muita coisa pela frente. Você está apenas engatinhando. Em minhas práticas energéticas diárias, um dos efeitos que sinto, gente, nenhuma dessas pessoas é a mesma não, tá? São pessoas diferentes. Estão falando tudo sobre o mesmo assunto, mas não tem nada que ver uma com a outra. Elas não estão sabendo nada uma da outra também. Isso é aquele negócio que eu chamo da sincronicidade. Em minhas práticas energéticas diárias, um dos efeitos que sinto é a maior abertura da consciência a uma beleza sutil que há em cada coisa, o que é muito prazeroso. Por que isso acontece? Teria relação com a percepção de harmonia? Sim. É isso aí que eles chamavam da harmonia das esferas. Essa harmonia das esferas que é o processo do hiperespaço, que é o problema básico do júbilo extrafísico. Então isso aí acontece sim, pode ser tudo isso. Observa bem as suas energias e vê o trabalho que você está desempenhando. Outra pergunta. Pode aprofundar a relação entre o júbilo cosmoético e o código pessoal de cosmoética? Olha, o código pessoal de cosmoética, ele existe feito pela própria pessoa, que arranja as cláusulas, os princípios, as alíneas e os artigos desse código. Agora, o que se passa? Se uma pessoa ela já tem o júbilo dentro dela de uma maneira cosmoética, mostra que esse código dela é mais avançado do que a média. Se ela tem isso sempre, então o código pessoal de cosmoética dela é fora de série. Isso aí é que tem uma relação que vem com a outra. Depende da maturidade cosmoética e da maturidade do júbilo, da alegria, da satisfação. Enfim, isso está dentro da harmoniologia do micro-universo consciencial da pessoa. Outra pergunta. Pode explicar o item efeitologia, anulação dos efeitos das banalidades? Deixa eu ver efeitologia. Efeitologia, anulação dos efeitos das banalidades. O caso todo é o seguinte: as coisas mais banais da vida humana dizem respeito a processos superficiais de frivolidade. Essa frivolidade superficial, como sempre, é um problema emocional, ou que eu gosto de falar, emocionoso. Então, o processo de bicho é do subcérebro abdominal, é um problema vegetativo, é um processo ainda regressista, ou de regressão da consciência. Agora, a hora que eu falo aqui, a anulação dos efeitos das banalidades,
Por quê? A pessoa vai ter um júbilo mais maduro, competente, produtivo. Ela não vai rir à toa, ela não vai ser boba alegre, ela não vai se divertir tomando cachaça no barzinho, no botequim, ela não precisa ir à boate para ela representar ou comemorar esse júbilo. Ela então tem maturidade da alegria que ela tem. Isso aí que nós chamamos que é a anulação dos efeitos das banalidades. Por quê? A pessoa fica com mais consciencialidade, maturidade consciencial, autocosmoeticidade. Eu acho que está claro. Né? Pode falar, Silene. Sovaldo, a minha dúvida é em relação ao tema de domingo, que foi identidade extra. Pois não. Uma pessoa que tem um apelido desde criança, um apelido que veio do nada, que não tem às vezes nem relação com o nome da pessoa, tipo Zuzu do seu, né? Eu também tenho um caso assim. Ele poderia ter relação com essa identidade extra da pessoa? Poderia ter, mas a maioria desses casos não. Às vezes tem relação com uma vida recente ou remota, mas que tem com essa vida atual. Você está entendendo? O meu caso, por exemplo, nessa vida atual, só tem relação com a China, o tempo todo. Agora, eu vim com aquilo e fiquei encasquetado com aquilo. Então, eu pequeno, as primeiras coisas que eu queria falar era aquilo, porque aquilo não saiu da minha cabeça. A fase intrauterina não mudou aquele megafoco na minha cabeça. É como se fosse uma ideia fixa. Isso é que é aquela técnica dos 8 anos, da maturidade. Isso me ajudou na maturidade. Como é que a família percebe isso? A família tem não relação... percebe nada, esquece isso. Mas não. são eles que dão Tira um apelido. o cavalo da chuva, porque isso aí não dá. Não, esqueça. Mas não são eles que dão um apelido? Eu sei do trabalho que é? me deu. E olha que o meu povo até que era bonzinho. Hein? Minha mãe era fora de série nessas coisas todas, mas não adiantava. Ali era pedir demais. Agora, com o tempo, com partir dos anos, depois de alguns anos, eles me entenderam. Mas... A hora que a minha mãe coloca numa jardineira e faz assim para mim, com 12 anos, para ir embora, e ela falou, meu filho, você nunca mais vai viver aqui. Prepara a sua vida lá, que depois, um dia, nós vamos encontrar com você lá. Você vai vir aqui só de quando em quando. Essa é a minha mãe, falou só para mim, sem ninguém ouvir, só eu. Esse é que era a mulher. Seja uma mulher, você está entendendo? Ninguém da minha família ficou sabendo, em relação só eu. Ao Agora, nome. quando o Zé Palestina falou as coisas para mim, o Zezé Palestina, eu já sabia dos negócios todos, lembrei das coisas da minha mãe. Eu mesmo falei com ele enquanto ele estava deitado. Não, minha mãe já me falou isso. Ele falava às vezes alguma coisa, não, meu pai já me falou isso. A minha dúvida é em relação ao nome. Por exemplo, no seu caso, quem foi que começou a lhe chamar de Zuzu? Foram eles mesmos que entenderam que eu tinha falado Zuzu. Então eles começaram a chamar de Zuzu. Mas outra começou coisa. contigo. Zuzu era muito comum, homem e mulher ter Zuzu lá em Minas Gerais. Está entendendo? Homem e mulher. Zuzu é carinhoso, é de casa. Agora veja, todos os meus amigos de infância tinham apelido. Todo mundo. Meus irmãos tinham apelido, tudo. É coisa de Minas, é um troço atrasado, mas é a cultura local, de interiorosa. Bahia também tem. Mas a Bahia. Mas então pode haver uma relação com o processo de passado, não exatamente com o extrafísico, né? No caso aí, geralmente é o passado da pessoa que mexe com o extrafísico. No meu caso foi isso. Tá certo? Tem lógica. Mas então, William, vamos em frente. Professor, pela sua experiência, o que foi a assistência mais difícil, menos complicosa que o professor teve? A baratrosfera naquele período ou com as consciências que já saíram da baratrosfera? Não, meu problema maior até hoje é permanecer na baratrosfera muito tempo para poder fazer assistência. Agora, não sou só eu que faz isso, não. Os amparadores também passam por essa. Lá, se a gente fica, se o lugar é muito denso, com muita gente, se você fica 1 hora, a sua tendência é ficar igual a eles. Então, há uma coartação, há uma diminuição do seu processo de lucidez. É muito pior do que o restringimento físico. Ir para a baratrosfera é pior do que renascer.
Se você começar a entender, pensa nisso uma hora, você vai começar a entender o que eu quero dizer com baratosfera. Agora, esse é o motivo que a Reurbex é a bênção para esse planeta. Que a Reurbex é para acabar com a baratosfera, pelo menos diminuir os efeitos baratosféricos. Sendo muito sincero, eu tenho pensado muito sobre isso, e até o professor algumas vezes brinca na tertúlia, né? Ah, eu sou experiente na baratrosfera, eu entendo bem da baratrosfera. Sim. E brinca que a gente é experiente lá do paradireito, não sei do que. A gente... Está cheio de gente. Pois Olha, o nosso amigo Dante Alighieri andou falando nisso. Então, tem muita coisa dele que é correta. Eu assino embaixo. Mas o que a gente pensa, né? Eu penso, poxa, então, no meu caminho eu não sou desperto ainda, eu quero também fazer Tem assistência. outro livro também, que é o Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, também vale a pena ver. Então, assim, eu penso, poxa, vale a pena também me propor a fazer essa assistência na baratrosfera. Outro também que você pode ler é o Libertação, de André Luiz, que o Chico Xavier psicografou. E aí, recentemente eu li, agora semana passada, eu li o Nosso Lar, Sim. que mostra algumas coisas lá também. E coincidiu que eu fui descansar um pouco, fui numa praia que estava muito deserta, mas deserta de consim, e tinha muita consciência. Se a gente sentia a densidade daquilo, eu falei, cara, isso aqui está baratrosférico, está muito estranho. Só uma coisa, havia muito peixe morto na praia? Não. Então tá bem. Isso não tinha, não. Aí, mas o crescente da preocupação, que eu quero ir direto ao ponto, é que eu tenho vontade de me especializar também, ajudar, atender esse pessoal, e queria ver como que é o caminho para isso, por onde que a gente segue. O caminho é lucidez, boa intenção, assistência, discernimento. Agora, o discernimento que eu estou falando por último é o que tem que vir acima de tudo. Então, tenho discernimento para valorizar o prioritário. Prioritário que eu estou falando, o prioritário evolutivo. Isso é que é o ideal. A desperticidade seria uma característica para, por exemplo, poder fazer 200 anos de assistência à baratrosfera, dentro do que o professor fez ou não? É uma das coisas, né? Mas o problema todo é a ficha. A ficha é que vai dar a você boas companhias. Entendi. Agora, o processo todo é de intercessão consciencial. São as companhias que colocam você no pódio. Tem que ser por aclamação. Está entendendo? Você vai para o pódio com aclamação. É a única saída que tem. Por si, né? De modo que arranje boas companhias, você só vai ganhar. Agora, como é que a gente arranja boas companhias? Fazendo assistência. São os assistidos. Aonde você vai encontrar com os assistidos? Você encontra com os amparadores. Eu já dou as dicas todos os macetes que tem, eu já estou dando já há algum tempo. Isso ajuda. Tá. E para concluir, professor, esse período que o professor estava como Zéfiro lá fazendo assistência, a sua manutenção dessa assistência era mais individual, mais anímica, ou muito em função dos amparadores? Sempre de equipe. De equipe. Eu nunca estava muito sozinho, não. Outra coisa, eu era pau mandado. Eu era o cara que carregava a mala e mudava de boné. Conforme a hora é o carregador, conforme a hora é o da recepção, conforme a hora é o cara que era da limpeza, e por aí vai. Entendeu? A gente só mudava aqui o título, a legenda do boné. Eu falei antes que era para fechar, mas vou fechar com essa então. E o professor comentou muito do Pombal também. O Pombal, em relação à evolutividade, ele tinha conexões com a baratrosfera? O Pombal tinha uma coisa muito boa, afinal, tem uma coisa muito boa. Ele é muito prático em matéria de assistência. Entendeu? Ele foi feito para isso. Então, um período de transição, ou vamos dizer assim, uma comunex de transição especializada num problema de assistência direta na transição. Então, por exemplo, o processo de uma convalescência que a pessoa já vai entrar em serviço. A maioria era para isso. Já, por exemplo, aí eu noto que lá os processos do interlúdio não são assim, não. É muito mais avançado, mais amplo, tem mais coisa, mais séria. Não é só isso. Isso aí é um aspecto, é um departamento. Entendi. Entende? Tá bom, professor, obrigado. Mas então... Eu queria entender melhor como que seria a parafisiologia num processo onde você
vai buscar a retrocognição do seu passado lá, onde você fez besteira, enfim, com as consciências que foram envolvidas por você. Como é que é esse processo? Você voltar, o que acontece de bom para essas consciências? Que você, por exemplo, se você buscar uma retrocognição, entender... O problema é o seguinte, todo mundo que caminha nunca vai caminhar sempre para frente. Ele tem que voltar atrás, quer dizer, voltar atrás é sempre atrás, mas voltar. Ele tem que retornar, ele tem que ir para trás. Consciente, para socorrer aqueles que ele criou o problema. Isso não tem jeito, isso é a lei da inseparabilidade grupo kármica, isso é causa e efeito, isso é ação e reação, enfim, é um processo grupo kármico, ninguém vai fugir disso. Então, numa condição dessa, quanto mais você fizer isso com boa vontade, com discernimento, com alegria, melhor. Então, esse é o caminho, não tem outra saída. Relaxe e aproveite, porque não tem outro jeito. Não, entendi. Eu só queria entender, não que eu não vá fazer, mas eu queria entender a parafisiologia disso. Como é que você ter uma retrocognição, como que essas consciências podem ser assistidas a partir da sua Quanto retrocognição? mais você se adaptar a esse processo de assistência àqueles que ficaram, mais retrocognição você vai ter, positivo. Porque eles têm interesse, todo mundo que está acima da gente, tem interesse dentro do Max Mecanismo Assistencial de ampliar a sua lucidez sobre o assunto para que essa assistência seja mais eficaz. Não tem lógica? Você faz aqui e faz uma espécie de volta, né? Você arrumou um aqui, ele está arrumando o outro está arrumando o outro, aquilo é uma reação em cadeia positiva. Então, isso é positivo, você ter esse sempre, tipo sempre, de vocação, de retrocognição esse para é o limpar caminho. o passado. É por aí. Mas então, Sandra... Professor Valdo, não sei se já foi falado, na página 10, Sim. na sinergismologia, o autossinergismo cognitivo, o senhor já falou sobre isso? Eu já falei alguma coisa, mas o que você quer? Não, eu queria entender um pouco mais o que seria um exemplo desse autossinergismo. O autossinergismo positivo e cognitivo, aí no caso, a situação toda é o seguinte: quanto mais você ampliar o seu conhecimento, mais o seu conhecimento vai ampliar incitamente por si mesmo. Entendi. Ele se autopotencializa. Entendeu? Entendi. Conhecimento é assim. Então, por exemplo, por que eu falo muito em cosvisão? Por que é que eu falo muito em atacadismo? Por que eu falo muito em generalismo? Você está entendendo? Entendi. Que é para a pessoa sair da univisão ou monovisão factual, pequenininha, pontual ali da situação, e ela ir para uma coisa mega, grande, ampla. Então, num caso desse, é o sinergismo cognitivo. Então, por exemplo, uma pessoa, ela é especialista em alguma coisa. Se ela começar a ampliar todas aquelas linhas de conhecimento, especialidades ou ciências que passam perto da especialidade dela, ela vai ter uma cosvisão muito maior de tudo. Isso é um autossinergismo. Isso vai potencializar tudo que ela faz. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu, por exemplo, você pensa bem, a hora que eu vou estudar conscienciologia e eu vou estudar alto-falante, tem até verbete sobre alto-falante. Outra coisa, eu vou estudar, por exemplo, história em quadrinho. Tem gente que não entendia nada da minha vida de modo algum. Achava que eu era até dispersivo. Mas morro de rir. A pessoa faz a convergência de tudo. 200 barrigadas de riso para esse povo. Não entenderam nada, não estão nem aí. Não viram nada. Então a pessoa faz a convergência de tudo e amplia o que ela estava, o foco da pesquisa. Tudo, a hora que eu vou fazer o estudo daquele novo campo, eu já vou com meu apriorismo observando qual é o objetivo positivo. Entendi. Esse apriorismo, ele é sadio. Entendi. Por quê? Eu quero ampliar aquilo que eu já tenho. Você entendeu? Entendi. Então é um apriorismo de expansão. A coisa é muito mais séria que a gente pensa. Ele não é, vamos dizer ali, anacrônico, estagnado, não tem nada disso. Tá certo. E eu queria fazer uma outra pergunta, para ajudar uma pessoa.
É assim, é uma pessoa que começou a fazer TENEPS agora faz um mês, só que também, ao mesmo tempo, ela também iniciou uma área profissional na casa dela. Então, ela começou a dar aulas particulares na própria casa, no mesmo tempo que ela começou a TENEPS. Aula de quê? De idiomas. Não tem problema nenhum, não. Então, tá bom. Isso é bobagem. Ela supera. Então, tá ok. Agora, ó, ela não deve dar aula onde ela faz a TENEPS. Sim, não é no local. Não. É. Tá ok, Tá obrigada. certo. Agora, a gente tem mais outras perguntinhas aqui hoje. Gostaria de saber se a consciência abandona o corpo no momento da morte cerebral, mesmo que outros órgãos estejam funcionando, coração e pulmões. Olha, isso depende ao infinito, varia ao infinito. Tem gente, mesmo depois que o corpo já está dissolvendo, que as formigas e os germes estão tomando conta, ele ainda está lá junto, da massa falida. De modo que isso varia ao infinito. O júbilo cosmoético pode acontecer mesmo quando está em crise de crescimento? Sim, é aquela pessoa que chora de alegria. Às vezes tem disso que nós estamos contando aqui. Mas isso não é júbilo cosmoético 100% ainda não. Esse aí é fraquinho, né? É mais doença do que saúde, não é isso? O senhor poderia falar sobre o processo de psicografia do livro Cristo Espera por Ti? Quanto tempo levou? Como foi o contato com Balzac? Olha, eu já expliquei isso, não sei quantas vezes, será que precisa de repetir de novo? O meu caso é o seguinte, o Balzac era meu conhecido de muito tempo devido ao processo extrafísico. Então ele veio para fazer o livro e me pediu para escrever o livro. Eu nem tinha ideia de estar escrevendo romance ou psicografando romance, nada disso. Mas em vista da situação, ele me pediu porque comigo havia mais afinidade e ele podia falar uma coisa que faltou dentro de toda a, vamos dizer assim, a bibliografia pessoal dele. Porque ele escreveu 86 romances para fazer aí a concorrência com o registro civil de tanto personagem que ele criou, mais de 2.000 praticamente personagens. Pelo menos tem umas 1.200 básicas, muito sérias. Agora, o que é que se passa? Ele queria mostrar alguma coisa que era da série X, da reencarnação, porque ele não fez nada de vida em vida nos personagens. Ele só criava aquilo dentro do processo social, mas não explicava o que era isso. E ele, então, queria falar, dentro daquela época, caso que ele viu, que ele acompanhou, que ele viu de perto e que ficou sabendo da história extrafísica. Então, em vista disso, ele veio. Agora, eu tive alguns amigos que me ajudaram muito nisso. Um deles foi o Tao Mao, que era o meu amigo chinês, que tomava conta das energias. Com aquilo, então, foi possível fazer, junto com o enumerador, uma condição que, para mim, eu chamo de pangrafia. Com isso, então, eu pude fazer uma série de retrocognições e aquilo me ajudou. O enumerador, para mostrar para mim o interesse de fazer o romance, chegou para mim e falou assim, olha, você vai ter muito proveito com o livro psicografado. Não pelo livro psicografado, mas pela condição da retrocognição. Porque isso aí vai ampliar o seu processo de retrocognição nesse cérebro que você tem aí. De modo que isso aí vai ajudar. E realmente foi o que aconteceu. Devido ao processo de retrocognição, as coisas que eu comecei a pensar, que aquilo eu demorei a receber o livro, porque a gente viajava muito, e eu não passava mais do que 3 meses em Uberaba. E eu tinha mais ou menos 5 reuniões por semana, né? Reuniões que eu estou falando, quer dizer, sessões públicas, um milhão de coisas. E outra coisa, eu, enquanto estava em Uberaba, todo dia eu atendia no meu consultório. Aquilo, então, era um trabalho de... Me deu até infarto, alguns 4 anos antes. Então, aquilo me deu problema muito sério. E eu, então, quando eu podia, a gente entrava na situação nesses intervalos. Eu não parei nada que eu estava fazendo, nem no consultório, nem nas sessões, nem na recepção de mensagem, nada disso. Quando a gente podia, nós reuníamos e a gente via como é que aquilo foi. Agora, para mim, foi fácil, porque eu vi com o passar do tempo o que era a história. Porque a coisa mais séria era entender a história para a gente não interferir em nada, que eu não queria saber disso. Vamos ver o que é. Agora, o problema todo era ele com o idioma. Esse foi o maior problema, que era ele mesmo com o idioma. E aquilo interferia no meu problema da cabeça, devido ao meu processo. Eu já tinha estudado muito francês, muita coisa. Então, ele achou muita coisa em mim,
dos processos para ver. Alguma coisa também de italiano eu sempre estudei, então aquilo também ajudou, porque o livro mexe com o processo da Itália, mexe com o processo da França, mexe com o processo em inglês, mexe com o português, mexe com uma série de coisas, fora o francês, né? E sério. Então, com isso aí me ajudou também, foi bom. Agora, eu, lá pelas tantas, gostei do livro, de ver a situação devido ao estilo do Balzac. Porque o Balzac é do meu estilo, ele gosta de detalhes, ele gosta de aprofundar as coisas, ele gosta de cognição, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer nesse nível. Se a pessoa, se fosse uma pessoa tudo fechada, que não olhasse nada disso, não seria simpático para mim, não era a minha cara, você está entendendo? Agora, ele, em certas coisas, é a minha cara. O processo de cognição, por exemplo, dele é do meu... Vocês já notaram que tudo meu, eu levo a cosvisão, né? O que é que ele fez? Qual é o romancista que já teve na Terra que tivesse mais cosvisão do que ele? Não tem nenhum. Nenhum. Matéria de cosvisão que eu estou falando, social. Isso não sou eu que falo, são os críticos dos processos da literatura. Então, isso aí, nós nos afinizamos realmente. Agora, o negócio do Balzac eu sei, porque vem de muito tempo. E vocês têm que lembrar, e ele depois viu isso tudo, que eu fui um dos que ajudei a ele a sair do corpo, a chegar nessa conclusão do homem duplex, de ter projeção, essa coisa toda. Eu ajudei isso aí. Eu ajudei a ele. E ele sabia disso. Então, nós mudamos os negócios. Eu era Consciex, ele era Balzac. Eu hoje sou Consci, e ele veio como Consciex Balzac. Você está entendendo? Então, a gente trocou de posição. Lá pelas tantas, eu entendi isso, ficou mais fácil. Eu acho que, de modo geral, a gente está dando uma geral aí na história toda, por aí. Agora, ó, o senhor disse que podemos ter um guia cego na TENEPS. Poderia me dizer como descobrir se é um guia cego ou um amparador? Porque a TENEPS é o seguinte, o que é a TENEPS? A pessoa está fazendo a TENEPS. Você assina embaixo que é a TENEPS? Não. Tem que examinar se é. Outra coisa, ele está lá recebendo assistência de uma consciência. Você pode dizer que é um amparador? Não. Pode ser um guia cego. É isso que eu quero dizer. No entanto, ele acha que está fazendo a TENEPS, que está em tudo. Ele está engatinhando, ele está caminhando para isso, porque TENEPS tem que ter um amparador extrafísico que é um técnico. Isso é diferente de guia cego. Então, por exemplo, isso tem que ser lembrado. A pessoa tem que estudar isso mais. Agora, o melhor que a pessoa faz é o seguinte, continua com o seu trabalho e faz princípio da descrença em relação ao amparador. Olha tudo de acordo com a sua experiência pessoal. Outra aqui, qual a diferença entre a baratosfera e a paratroposfera? A paratroposfera é o local extrafísico de muitos quilômetros acima do nível do mar, aonde tem a maioria dessas comunidades extrafísicas que estão com tactismo com o centro da Terra. Então, a gravitação da Terra ela vai e influi nisso, porque essas comunex eles colocam no meio termo, que é o processo que nós chamamos extrafísico, que é uma parte, então, de conexão com o processo do globo. Porque senão a Terra ia rodar e as comunex iam parar no espaço, elas não iam seguir. Elas seguem devido ao problema da gravitação da própria Terra. Então, a paratroposfera, a troposfera é a parte física, a paratroposfera é a troposfera, a parte extrafísica, que é onde tem as comunex. Agora, a baratrosfera, ela fica nessas comunex mais próximas do nível do mar, mais próxima da crosta terrestre, mais próxima da nossa vida de relação na parte urbana e rural dos continentes da Terra. De modo geral, é isso. Isso é que é a baratrosfera propriamente dita. Então, é a parte extrafísica junto da crosta terrestre. Mas então, Cláudio. Professor, aqui no antônimo, no item 10, sim. Eu vi na Wikipedia a palavra Schadenfreude, está escrito faltando um E. Está faltando um E, isso aí nós já consertamos lá. Ok, a minha pergunta seria em relação ao desafio de você
trabalhar a afetividade sadia, eu vejo isso como um desafio, eu queria saber a sua opinião, a afetividade sadia sem alimentar ou fomentar a vitimização. Como é que a pessoa vê essa questão? Acha um negócio simples ou é complicado? Como é que você quer? Através da afetividade, você pode estar alimentando um processo de vitimização. Não, uma afetividade cosmoética é uma coisa, Cláudio. A afetividade que nós falamos aqui, de modo geral, tudo é avançado. Você está entendendo? Não é assim. Então, essa afetividade negativa de assediador, a gente já excluiu, ela não entra nisso. Está certo? Então, seria uma afetividade com processo de manipulação. Positivo, você não está manipulando nada, você está só mostrando bem-estar, amor, júbilo, fraternidade, mega fraternidade. Porque às vezes a pessoa está por baixo. Não, isso está por baixo, o problema é dela. Patologia. Se ela é da baratrosfera, não está pronta para a afetividade sadia. Nós estamos falando aqui o equilíbrio, a saúde, o equilíbrio. Então, no caso, uma pessoa patológica não tem condição de viver afetividade. Não, é por isso que mata. Você está com essa revista na mão? Eu tenho aqui umas coisas que eu tenho para falar sobre isso, já que você está aí, eu já vou falar o que é que tem. A revista é a mesma. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: existe aqui que estão falando no Anthony Garrett, o Lise, que é o cara que é um físico que está apresentando a teoria final da unificação dentro de coisas novas. Seria bom a turma que ainda não viu, dar uma olhadela nisso, quem se interessa pela física igual você. A revista é a época dessa semana, está nas bancas. A página é 96, 97. Vale a pena ver o negócio do Lise. Agora, outra coisa, logo em seguida, na página 98, está aqui o Jimmy Wales, está falando, é difícil superar a tecnologia do livro. O fundador da Wikipedia diz que ela não causará o fim do saber do papel. Olha aqui, isso aí é para o Antônio, viu, Antônio? Está falando aqui que o livro não vai desaparecer, nem com a Wikipedia. É o cara que criou a Wikipedia. Eu também já falei isso há muito tempo, você sabe, que esse homem, eu assino embaixo, porque essa é a minha opinião de muitos anos. O papel, o livro, vai demorar demais a desaparecer. Isso vai chegar um dia, mas por enquanto tem muita água debaixo do chão que ainda vai passar por aí. De modo que a gente tem que começar a ver essas coisas como é que estão. E esse homem aí está falando que ele tem autoridade, né? Ele é uma coisa séria. Agora a gente deixa ver se tem mais. Parecia que tinha outra coisa aqui. Eu queria falar. Ah, está aqui. Na página 130, 131 está o ataque das superbactérias. É a Cristiane Segato que está escrevendo aqui uma série de condições na reportagem. Agora, tem uma coisa aqui que está diferente do que eu sei. Ela está falando, são 90 trilhões de micróbios que habitam o seu corpo. O que eu sabia era bilhões e não trilhões. Quer dizer que eles aumentaram agora? Será que isso está certo? Eu vou te pedir para você olhar na internet, nos nossos recursos. Afinal de contas, são 90 bilhões ou 90 trilhões de bactérias? Porque eu já escrevi 90 bilhões. Eu já falei nisso em tertúlia aqui, vocês lembram que eu falei sobre as bactérias? Mas aqui do jeito que está aí, trilhões é uma coisa muito maior do que bilhões. Quer dizer, esse negócio tem que ser examinado. Será que essa repórter está falando certo? Onde é que ela viu? Qual a origem? Qual a fonte? Seria bom examinar isso. Estuda dessa revista. Agora aqui, ó. Essa aqui é outra revista dessa semana, que repete todas essas, você sabe. Essa aqui é repetição, é um plágio dessas outras revistas todas. Então eu só queria, era ler aqui o plágio de umas condições que estão na página 12, seguinte: as políticas destrutivas de um líder. A pessoa aqui é o Greenway, ele é do Boston Globe, que é lá o jornal. Ele deu aqui o resumo do Bob Woodward sobre o Bush. Então ele falou o seguinte: durante sua infeliz administração, Bush não acabou com o terror, não obteve a paz mundial, não venceu as 2 guerras que provocou. Isso é o resumo do Bush para todo mundo. Acabou, fim de papo. Quem falou isso é um cara lá de Washington, que é o Bob Woodward.
Aquele cara que saiu escreveu do Boston sobre Globe. o escândalo Watergate, né? Foi o cara que escreveu sobre o escândalo. Foi. O jornalista. Mas agora o que é interessante, e quem escreveu foi o Greenway, do Boston Globe. Ele que repetiu o negócio. Então, ó, essa revista aqui repete as coisas das outras revistas e esses caras estão repetindo as coisas dos outros jornais. De modo que tudo é um plágio danado. Como dizia o Chacrinha, no mundo nada se cria, tudo se copia. Chacrinha, tá aí. Professor, tem uma combinação que é um homem negro na Casa Branca, né? Então é uma... Sei, eu já falei isso. nisso, mas o processo não é um homem negro, não. É um homem muçulmano na Casa Branca. E pelo visto... É o Hussein, o Saddam Hussein, o parente do Saddam Hussein, que foi para a Casa Branca. Eu acho isso a maior ironia contra os americanos. É o máximo. Agora, ó, já que falamos tanto de americano, vamos falar do Brasil. E é bom que você esteja aqui. Só um detalhe. Sim. A dupla, a companheira do Barack Obama, você acha que é dupla? Também seria uma dupla? Eu acho não que sim, sei, ainda não examinei, não conheço direto. Esse negócio para falar em dupla, precisa ainda ter conhecimento. Não me apresentaram. Mas parece que é não uma união fizeram forte, a introduce you, eu não sei como é que é. Agora, uma coisa, o que eu vou falar aqui diz respeito também a você como um grande jornalista. Eu recebi aqui uns recortes do Diário Oficial que a pessoa está veementemente contra o que o presidente da República está fazendo. E começa dizendo o seguinte: para quem quiser ter certeza, este é o link, e dá o link. E ela fala, que vergonha, quando vamos tomar uma providência séria a esse respeito? Agora, o que é? O nosso presidente da República, sabe, Lula, ele fez o decreto número 6.381, de 27 de fevereiro desse ano, que regulamenta a lei 7.474, de 8 de maio de 86, que dispõe sobre medida de segurança aos ex-presidentes da República e dá outras providências. Ele está ampliando toda a vida dele para ele continuar como se fosse o presidente da República. Cheio de guarda, de segurança, de tudo quanto é jeito, para todos os ex-presidentes da República. Está ampliando tudo, realmente é uma vergonha. Eu acho que nos Estados Unidos, em país nenhum, tem isso que o Lula está fazendo. Então, o que ele está querendo é continuar mandando, de algum modo, lá de São Bernardo, no povo. Gente, o negócio é terrível, está aqui o decreto todo. Fim do mandato do presidente da República, quem o houver exercido em caráter permanente terá direito: 1. Ao serviço de 4 servidores para atividade de segurança e apoio pessoal. 2. A 2 veículos oficiais com os respectivos motoristas. 3. Ao assessoramento de 2 servidores ocupantes de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, nível 5. Isso é o primeiro artigo. Segundo, os servidores e motoristas. E eles vão falando, é um monte de coisa. Para vocês terem ideia, tem 13 artigos. E está aqui assinado: Luiz Inácio Lula da Silva, Tarso Genro, Jorge Armando Félix. Quem quiser ler, está aqui. A pessoa está indignada, veementemente indignada, ela tem sua razão. Realmente, onde é que está a nossa democracia com uma situação dessa? Isso aqui é mamar nas tetas do erário. Nós vamos ter que pagar isso tudo para o cara que foi. Não existe nenhum ex-presidente com tanta regalia e tanta condição do jeito que está aqui. Quem é que quer ler, está aqui. É terrível isso. Outro detalhe. É muita cara de pau que a pessoa, uma vergonha que a pessoa falou. Tem razão. Agora, veja, o Lula não vê esse negócio de vergonha, né? Olha só o mensalão, que ele nunca quis assumir nada, é uma vergonha. Mas em compensação também, ele praticamente não está elegendo ninguém, os troços estão tudo dando contra ele, todo mundo que ele indicou foi para o espaço. O PT perdeu muito, o prestígio dele ainda está ainda com o povão, por causa do processo, vocês sabem, que ele está dando aí o mensalão, aí um mensalinho para o povo, né, todo dia e tal, mas agora, e o mensalão? Ninguém fala nada. E a sujeirada, toda essa corrupção do PT, ninguém fala nada. Agora, ele é o principal responsável, nunca apareceu como responsável. Quem é que fundou o PT? Foi ele. PT cria dele. Como é que é isso? Não tem nada. Agora, veja, isso aí é demonstração que não há moral nessa história de PT nem nele.
Ele não tem noção. Do jeito que tem o analfabetismo, há o analfabetismo também moral nessa história. Isso aí é um fato. Agora, esse Tarso Genro também está no meio. Mas ele já é genro, né? Ele já é genro. O Lula já deve ser o chefe. Né? É. Mas então, você entendeu? Mais um item para a gente verificar aí é a questão dos sindicatos. Os sindicatos não precisam mais prestar contas. Não. Não, mas é porque eles querem transformar isso aqui numa república sindicalista. Isso é lá aqui, isso é do Fórum São Paulo, aquelas coisas junto que o Lula fez junto com o nosso amigo lá de Cuba. Tudo abafado. Fidel Castro. E fechando a questão da vitimização, levantando mais uma bola aí. Sim. A gente sabe que as religiões, elas alimentam a vitimização. Né? Sim. E a questão que eu coloco é a seguinte: até que ponto que a transparência é a solução, é a vacina para a vitimização? É a transparência de todo mundo, mas não é só da religião, não. Se de entrar também o governo, o exército. Você já viu como é que os caras, eles educam os cadetes e os recrutas? Não. Senhor! Qualquer coisa o cara tem que falar, senhor! Daquele jeito, você já viu como é que eles fazem? Aquilo é para dar vitimização na pessoa. Muitos desertam, muitos ficam doidos, muitos suicidam na guerra por causa disso. Que eles fazem uma vitimização, sim. O superior é um Cérbero, é um carrasco, perante aquele que é inferior dele. Agora veja, na igreja é a mesma coisa. A hierarquia da igreja, a hierarquia militar, parece demais. Quantas vezes, eles não calaram o bofe, quantas vezes? Não calaram aquele nosso amigo aí, bravo, mandaram fazer um silêncio dele, quanto tempo ele não passou assim? O Quevedo, e assim é um monte deles. E a excomunhão? Que eles dão excomunhão para os outros, excomunhão, até hoje. Como é que é possível uma coisa dessa? Então nós temos que ver, estudo, a vitimização vem também da igreja, dos militares, do governo. E as repartições? Aquele cara que manda em todo mundo com um pé de ferro ali, uma mão de ferro em cima de todo mundo. Isso é vitimização. Tem pessoa que, você vai numa repartição, o povo começa a falar muito baixinho o tempo todo, tem alguma coisa. Você vai olhar que tem um Cérbero que está mandando, tem um carrasco que está comandando a repartição. Isso tudo é vitimização. Um monte de gente chega aí para mim e vai falar para mim lá na mega mesa e eu não escuto nada. Eu falo assim, você é vitimizado? O que houve? Foi sua mãe, foi seu pai? É serviço, é o marido, é a mulher? O que é que te faz mal? Quem é que comanda em você? Fala! Fala! A gente tem que falar falando, exponha. Agora a pessoa chega, pois é, como está falando você? Eu não estou ouvindo nada. Vocês ouviram alguma coisa? Tem uma técnica assim, não dá, né? Desembucha, né? Desembucha, quer dizer, então isso é a auto-vitimização. É o primeiro sinal e sintoma de auto-vitimização, é a pessoa que fala para dentro. Guarda isso. Mas então, vamos ao direito. Professor, pela definição aqui, me pareceu que o júbilo cosmoético é uma condição mais estável e mais perene. Não seria de momentos. Você já pensou, por exemplo, um serenão? Sim. Ele não é o nosso exemplo? Ele não é o molde? Certo. Então, aí, dentro dessa condição, na fatologia, na penúltima linha, tem o ressexograma. Sim. E aí o senhor respondeu para uma pergunta que foi feita sobre as crises de crescimento, se poderia haver o júbilo cosmoético. A minha dúvida, e aí eu queria esclarecimento, é que nos momentos de crise, mesmo ela sendo de crescimento, as sensações e as emoções, podem ser jubilosas. Mas podem... Eu tenho isso. Eu mesmo já falei com os outros, falei assim, ó, eu não sou masoquista, mas eu gosto de desafio. Certo. Quem gosta de desafio, gosta da crise de crescimento. Outra coisa, chega num certo ponto que você já dominou o seu pedaço. Tudo você está dominando. Está tudo organizado, tudo certinho. A hora que aparece alguma coisa que pode enriquecer aquilo que você não teve, você quer júbilo maior do que esse? É uma crise de crescimento. Eu sou feliz da vida. Tem mais trabalho. Um dia desse eu cheguei para o Everton e falei com ela, ó Everton, isso aqui que eu tenho que fazer, eu vou demorar 15 horas. Mas agora, se isso der fruto, vou ter mais coisa.
Eu trabalhei 30 horas, feliz da vida, para fazer uma coisa que não é fácil, é aborrecido, que é o processo de revisão com detalhes. Está entendendo? Agora, eu sou do detalhismo. Tem uma pessoa essa semana que chegou para mim, que me conhece há muitos anos, que é gente bem chegada, que a gente sabe. Chegou para mim e falou assim, eu li o livro seu tal. Agora, estou tonto com os detalhes que você colocou no livro. Eu não consigo fazer isso. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, olha aqui, você tem a metade da minha idade. A hora que você chegar na minha idade, você vai ter o dobro de possibilidade que eu tenho. Pensa nisso e vai devagar e sempre. Isso é que é o problema do detalhismo. Então, isso é a crise de crescimento. Isso é o desafio maior. Então, o desafio bom é aquele que você admite com alegria. Se você está recebendo um desafio que você está sofrendo, tem alguma coisa errada. Você não merece esse desafio. Você não está preparada para ser desafiada. Tem lógica isso? Pensa. Tem lógica, mas eu estou entendendo também que isso é depois de um certo nível, que nem o senhor está falando, que já tem o júbilo. Aqui é o nível nosso. O nível não nosso. É outro nível, não. Não é o nível do cachorro e nem do homem da rua. O homem da rua que eu estou falando é o da Robex. O homem vulgar. Pré-serenão vulgar. Esse não. Estou falando nós aqui, ó. O cognopolita. Esse já é. Mas essas crises de crescimento, professor, ainda estão gerando não só o júbilo cosmoético, tem uns que estão sofrendo mais com ela. Lá pela terceira crise de crescimento, a pessoa já vai ficar mais segura, com autossegurança, ela vai se sentir melhor. Isso que eu estava querendo entender. O problema é dela. A experiência das crises. Qual é o nível das crises? seu? Você ainda está na base do choro? Você ainda solta muita lágrima? Não. Que esse povo que você tem mas que já dar chorei lá, bastante. você tem que dar uma toalha de banho para ele secar as lágrimas, mas esse não. Isso tudo é pré-serenão vulgar. Certo. Então é possível chegar nesse nível de ter as crises. No início do instituto, eu arrumei até uma toalha de banho, daquelas felpudas que você dobra e ela fica desse tamanho assim. Quando a pessoa começar com muito choro, eu falo assim, está aqui uma toalha, leva para sua casa. Se enrola nela, você ainda está muito primário. Quando secar um pouco as lágrimas, você aparece, que aí nós vamos conversar. Porque chorando desse jeito não adianta nada do que eu falar, que você não vai entender nada. Uma pessoa que chora convulsivamente, com aquilo que não é soluço, mas que na poesia chama singultus, na hora que ela tem singultus, não adianta você falar nada, que ela não entende nada que você está falando. No instituto, no início, tinha muito disso. Hoje não, a gente só usa lencinho de papel, porque são lágrimas discretas, que a pessoa faz assim, aqui, ó o dedo. Então, essas a gente aguenta. O senhor poderia falar um pouco mais sobre o ressexograma em si? O ressexograma é o seguinte, é a pessoa que estabelece as normas com todo o equilíbrio dos dados de esse problema que você conhece bem, de fazer um estatuto, um regulamento. Os artigos, os íncitos, as bases, as letras, as alíneas. E ele, então, vai colocar isso dentro da reciclagem dele. Qual é o primeiro artigo? O que é o mais importante? O prioritário. Depois, o segundo, o terceiro, o quarto. E dá as dicas de cada um. Quais são as dicas disso? O ressexograma tem que ser feito assim. Agora, depois que estabeleceu aquilo tudo, numa ordem mais ou menos cronológica, a pessoa vai pôr a datação. Esse aqui eu vou demorar 6 meses, esse aqui 2 anos, esse aqui 5 anos. Agora, pode colocar lá no fim assim, aos 46 anos, eu quero ter o FIEX. Quero chegar na dispersidade. Estou dando um exemplo, né? Isso é o ressexograma. É uma reciclagem a curto, médio e longo prazo. Existe também o proexograma. Isso aí, está junto. Está entendendo? Faz uma interfusão com o proexograma. Eu estou trabalhando nisso, professor, e está bem dentro do que o senhor colocou, exatamente dessa forma, curto, médio e longo prazo, os itens, assim, todos elaborados. Agora, qualquer coisa a pessoa pega e vê, por exemplo, nos meus livros, principalmente o manual, por exemplo, da ProEx, lá tem uma opção de dado que pode ajudar no estabelecimento das alíneas.
principalmente no fim do manual da dupla evolutiva. Olha aqueles 60 itens do fim do manual da dupla evolutiva. Tá. Vale a pena. Agora, um livro que vale a pena sempre ver e acompanhar esse ressexograma chama-se Conscienciograma. Tá certo? Esse ajuda. Tá certo. Obrigada. As últimas perguntas aqui. Qual a melhor técnica para fortalecer e ampliar as energias do laringo chakra? Quais os caprichos que um desperto não pode mais se dar? Quem está falando aqui é uma pessoa muito inteligente. Eu estava até com saudade de ver as coisas dela. Agora é bem a cara dela, eu não posso falar aqui. Qual a melhor técnica para fortalecer e ampliar as energias do laringo chakra? A primeira coisa é você continuar com a sua comunicação de alto nível, procurando explicitar cada vez mais tudo que você expõe, porque ela trabalha nessa área da mídia. Então, o que é que se passa? Você já tem esse laringo chakra aberto. Agora, procura dominá-lo para não falhar nunca. Uma coisa que é bom você examinar. Olha quando você está começando a ficar hipofônica. Quer dizer, está ficando um pouquinho rouca. Examina por quê. Tudo tem sua razão de ser. Primeira coisa que tem que olhar é processo fisiológico. Ver como é que está a sua saúde, o que é que está acontecendo. E outra coisa, quer melhorar o laringo chakra? Você que é uma mulher, primeira coisa, corte o sorvete. Nunca mais ponha nada gelado demais na sua boca. Porque isso aí piora o processo das cordas vocais e outra coisa mais. De modo que sorvete nunca mais. Agora, quais os caprichos que um desperto não pode mais se dar? Capricho de tudo que diz respeito ao egoísmo da pessoa, ao egão. Tudo que a pessoa for fazer, em primeiro lugar ele põe, isso aqui vai ajudar mais aos outros e menos a mim? Isso aqui é a coisa mais séria. Se a pessoa fizer isso, ele vai acertar mais do que errar e vai ter mais amparo, assistência extrafísica e vai melhorar também a coordenação e o trabalho dele como mini peça dentro do maxi mecanismo assistencial. Uma última pergunta. Achei muito interessante a tertúlia do fim de semana, a identidade extra. Um monte de gente gostou. Você sabe quem é que está falando isso? É o seu irmão. Senti muita familiaridade com o assunto, pois já tinha pensado nisso. Minha pergunta, o termo identidade extrafísica não se adequaria melhor a esse neoconceito? Não. A identidade extrafísica é você, quando partir para lá, por exemplo, o Marcos, a hora que der somar, vai ser o Marcos. Marcos Dung. Você está entendendo? Vai ser você. Agora, aquela identidade extra, ela é acima de todas da sua vida. Muito embora, há milênios, pode ser que você tenha tido aquela ideia, coincidiu, qualquer coisa, pode ter tido aquele nome, aquela identidade. Mas a tendência não é essa. A tendência é a pessoa ter uma coisa que ela nunca teve em vida nenhuma. É um nome novo, que não tem nada a ver com isso. Então, a situação é diferente disso que ele está falando aqui. Foi ele, né? Mas eu também pensei isso, engraçado. Então, mas se não tiver... gêmeo tem dessas coisas. Tem essas coisas direto. Mas se não tiver tido origem em nenhuma vida intrafísica e for um nome usado regularmente, que os outros usem para te reconhecer, né, regularmente, não deixa de ter razão. Quer dizer que é um nome que vai pegar várias intervenções da pessoa. Foi mais ou menos o que o Adélio falou, que ele está perguntando. Se não seria um nome evolutivo, o nome de referência. Não é extra, de qualquer maneira é extra e não interessa. É a melhor expressão que eu arranjei até agora. Vocês arranjam outra se quiser substituir. Eu ainda não vi nenhuma melhor do que essa. É extra mesmo. Mas tudo bem. Não, que é mais. É como se você tivesse uma vida multimilenar, que não tem nada a ver com as outras vidas. Sim, que não tem nada a ver com nenhuma intrafísica, aí se mudou a referência das coisas. Por isso que é extra. Mas então, aí é extra, mas aí, que engraçado. Não adianta. Não, escuta. Esse não adianta. Não adianta fazer reticência. Não, porque eu estive falando, inclusive, com o Adélio, quando ele veio falar contigo aqui, eu até concordei com ele naquele dia, né? Certo. Nesse mesmo dia do verbete. Eu discordei dele, discordo de você, discordo do seu irmão. Não, então, mas deixa eu falar. Cada um tem as suas posições. Não, então, que a gente concorda com o conteúdo, né?
Certo. Você tem que mudar, você muda o referencial para dizer, não, então é um nome mais real, um nome verdadeiro, duradouro, e que não está relacionado com a vida intrafísica, que aí fica pequena diante de... como se fosse do ator para o personagem, não é? Se você fosse arranjar um nome, por exemplo, você podia arranjar um nome, mas eles não prestam. Por exemplo, você ia chegar e falar assim, não, isso é identidade supranominativa. Seria correto. Sim. Mas isso não, o nome desse você não vai pôr, besteira é essa. Então, você está entendendo? Você pode arranjar 20 dessas, não interessa. Até agora eu não achei nenhum bom. Vê se vocês arranjam alguma coisa que serve melhor que eu mudo. Vou tentar também. Mas o que eu queria saber é o seguinte, você não gostou do extrafísico aí? É porque também faz extrafísico é outra coisa. Porque faz referência a uma dimensão também, não é a coisa central da Não tem nada a ver com isso. O extrafísico tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Não é bem extrafísico. Sim. É mais intermissivo, que é outra coisa. É extrafísico, mas não é. Eu gosto dos nomes os mais aproximados da para-realidade possível. O extra é a melhor coisa que eu arranjei até agora. Agora, ó, queima seus estudos, olha seu computador, navega na Wikipedia, às vezes você arranja uma outra coisa. Ele que perguntou. Eu confio em vocês. Estou aqui aberto a todas as renovações. Gente, hoje nós temos 14 verbetes para selecionar aí na... Pessoal, vou ler as pontuações de hoje, brevemente. Votos online 19, perguntas respondidas online 17, perguntas presenciais aqui no auditório 13 e assinaturas no livro de presença 63. Os recados, a Simvexis, Marisa e a IAC. Vamos ler os verbetes agora. Verbetes novos. Inconcretude, linguagem erudita, megapeso, melex, para aculturação. Verbetes antigos. Agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, evitação da evitação, hibernante. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para falar com vocês sobre o curso que a Simvex está organizando em janeiro. É a Formação do Invexólogo. Esse é um curso novo da Simvex. Vai ser composto de 15 aulas. A gente vai aprofundar aí no entendimento da aplicação prática da técnica da inversão existencial. Ou seja, o que é realmente você ser um investidor existencial? Quais os aspectos, quais as características que envolvem a aplicação dessa técnica? Por exemplo, como você fazer seu maxi planejamento inversológico. São temáticas que nós vamos estar abordando nesse curso. O curso vai acontecer de 20 a 24 de janeiro, em período integral, são 15 aulas. O valor atual é R$ 440 à vista ou em 6 vezes de R$ 76. Maiores informações, pode mandar um e-mail para formação@asimvex.org. Muito obrigado. Boa tarde. Eu quero fazer um convite a todas as pessoas da melhor idade para um encontro com o professor Valdo na sexta-feira próxima, às 8h30 da manhã, onde o professor irá explicar a ideia dele sobre o espaço da melhor idade que vai existir aqui na comunidade conscienciológica. Então, o convite é a todos. De repente, tem alguém aí fora querendo, da terceira idade, querendo visitar Foz, seria interessante. Já temos uma voluntária, que é a nossa recém-formada doutora Sirlene, que a especialidade dela vai ser geriatria. Ela vai participar também da reunião. Ok? Amanhã também a gente vai fazer o anúncio. 8h30, na sexta-feira. Eu quero fazer um convite aqui em nome da IAC, que convida os voluntários da comunidade para um cine-debate no dia 15 de novembro, das 19 às 21 horas.
O IEC Debate ele vai apresentar um filme, Merry Christmas, que é Feliz Natal. Mas os debates eles são feitos da IAC em inglês. Então está o convite aí para sábado, das 19 horas, em parceria com o Discernimento. Então, é lá na Intercooperação. Tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, tivemos empate novamente, tá certo? Vamos então, os dois verbetes serão para a aculturação e atrator. Para a aculturação, levante a mão. Para a aculturação. Atrator. Acho que já ganhou, né? Ganhou atrator com voto. Tem que marcar.